Alguém detonou uma arma nuclear e não sabemos quem. É isso mesmo. Em setembro de 1979, o satélite americano Vela 6911 captou, sobre o Oceano Índico, 2 picos de luz separados por alguns milissegundos. O satélite foi treinado a identificar explosões nucleares. E ainda hoje, quase meio século após o fato, ainda não houve identificação de autoria por meio de nenhum governo. Afinal de contas, quem apertou o botão? Era o final dos anos 70. A Guerra Fria ainda dividia o mundo. A África do Sul estava sob o regime do apartheid, que lutava para se manter no poder com as sanções impostas pelos outros países. O governo israelense mantinha a postura de não confirmar e nem negar desenvolver armas atômicas. E Estados Unidos e União Soviética negociavam o Tratado SALT II, com o objetivo de limitar os arsenais. Os dois países, inclusive junto ao Reino Unido, já haviam assinado o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares, o TLT, em 1963. Esse tratado proibia que testes com armas nucleares fossem feitos no espaço exterior, na atmosfera e até debaixo d'água. Quem o assinasse só poderia fazer testes subterrâneos. E apesar do potencial de desenvolvimento nuclear de França e China, nenhum dos dois países seria o autor. O projeto Vela começou como uma pesquisa de baixo orçamento lá em 1959 e ganhou força devido ao seu potencial de fazer o monitoramento sobre a União Soviética estar respeitando ou não o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares. Os norte-americanos construíram 12 satélites, 6 no projeto Vela Hotel, que identificavam explosões nucleares no espaço, e 6 no projeto Advanced Vela, que, além de identificar as explosões nucleares no espaço, deveria identificar se houvessem explosões na atmosfera. Eles eram compostos por sensores chamados Band-Gmeters, capazes de detectar a curva de luz em 2 picos, características de bombas atômicas, um flash duplo que ocorria em testes nucleares atmosféricos. Os satélites, lançados logo após a assinatura do TLT, já haviam sido testados ao identificar 41 clarões confirmados como bombas. E foi no dia seguinte que chegou a 42ª identificação de clarão, que começou uma das maiores controvérsias da história militar que conhecemos até os dias de hoje. Foi na madrugada de 22 de setembro que a polêmica começou, quando os Band-Gmeters do Vela 6911 registraram um clarão intenso, a escuridão e outro clarão, com potencial nuclear de 2 a 3 quilotons no momento em que cruzava o percurso entre a costa sul do continente africano e a Antártica, mais precisamente entre as ilhas Crozet, da França, e o arquipélago Príncipe Eduardo, da África do Sul. O protocolo soou o alarme em Washington. Os técnicos correram aos telefones e o mistério começou. Nenhum aliado ou rival havia programado testes para aquele dia e local, pelo menos nenhum com aviso prévio. Sem declaração de autoria, a Casa Branca convocou um comitê secreto, o Painel Ruína, que foi chefiado pelo físico Jacques P. Ruína, do MIT, e que deveria analisar se o sinal havia sido genuíno ou um erro do sistema de detecção. E foi então que as pesquisas começaram em busca da verdade sobre o duplo clarão. Concordando com o Vela 6911, provas hidroacústicas da Marinha também foram analisadas. As estações Sossus-Mills captaram um sinal coerente com explosão subaérea, um pulso anômalo para o Oceano Índico. Em Porto Rico, o Observatório de Arecibo detectou uma onda ionosférica anômala, se movendo do sudeste para o noroeste, que não havia sido captada anteriormente, além de ser compatível com pulso eletromagnético. Semanas depois do acontecimento, o Ministério da Agricultura australiana encontrou iodo 131, produto de meia-vida curta da fissão nuclear em ovelhas dos estados de Victoria e Tasmânia. No entanto, o mesmo não foi encontrado em ovelhas neozelandesas. Ainda assim, ao publicar um relatório desclassificado em maio de 1980, o Painel Ruína rotulou os dados como inconclusivos. Já os memorandos militares da mesma época sugerem uma alta confiança na evidência de teste atômico. O que houve? Por que a cautela?
O quase esclarecimento veio quando documentos obtidos, que datam de 1974, revelaram uma cooperação militar secreta entre Israel e a África do Sul. Pretória forneceria urânio e o espaço aéreo remoto, e Tel Aviv forneceria o conhecimento de energia nuclear. Os dois países estavam fora do TLT. Em 79, a África do Sul não tinha capacidade de desenvolvimento ou logística nuclear suficiente para a tentativa de testes nucleares. Já Israel tinha capacidade técnica e a motivação política para organizar os testes clandestinos, precisando apenas do espaço para tal. Devido à sua localização, um teste conjunto em mar aberto reduziria as chances de detecção e problemas diplomáticos que viessem a ocorrer. De acordo com algumas fontes, o teste quase passou despercebido pelo Vela, em razão da cobertura de nuvens. Outro fator que parece confirmar essa colaboração foi a visita que técnicos nucleares sul-africanos fizeram à usina israelense de Dimona, na mesma época, e os aviões israelenses que treinavam no deserto de Kalahari. O clarão duplo poderia ser uma bomba de nêutrons israelense de baixa potência, detonada para validar ogivas de mísseis em Jericó. Em 79, o regime existente na África do Sul não detinha tecnologia comprovada para a realização de um teste atmosférico aéreo seguro. Contudo, o país já fazia o enriquecimento de urânio e a montagem de ogivas simples. De acordo com a documentação, apenas em 1982 que o primeiro dispositivo funcional ficou pronto nos cronogramas oficiais do país africano. Já Israel possuía plutônio desde o final dos anos 60, e uma detonação no Oceano Índico o deixaria longe de radares soviéticos e do Canal de Suez, mantendo a sua política da época de não confirmar e nem negar seu desenvolvimento nuclear. Ainda assim, com todos esses dados, houve a hipótese de que o clarão pode ter sido um meteorito que, ao refletir a luz solar, raio super raro, provocou-se uma falha eletrônica no satélite. Mas isso não explica como houve, simultaneamente, o clarão, os sinais hidroacústicos e o iodo 131 na Austrália. Estamos agora em 79 e tentaremos entender por que motivo arriscaram um teste clandestino, sendo que os países poderiam simplesmente avisar que fariam um teste no local. Vamos lembrar que tudo no mundo ocorre por motivos de localização geográfica e diante da crescente ameaça de mísseis soviéticos nos vizinhos Síria e Egito, Israel buscava miniaturizar ogivas e garantir eficiência no disparo sob pressão. Já a África do Sul precisava provar sua capacidade nuclear de forma a dissuadir possíveis intervenções de Cuba e Angola no sudoeste africano. A colaboração para ambos os países era extremamente vantajosa ao dividir custos e manter o segredo. O tamanho do artefato, sendo entre 2 e 3 quilotons, seria pequeno demais para chamar a atenção sísmica globalmente e suficiente para a comprovação de design e eficiência. Mas qual a vantagem do painel ruína negar a comprovação do teste nuclear? Você deve estar se perguntando, né? E eu respondo. Em razão da pressão diplomática que o presidente Jimmy Carter investia no SALT II e no acordo de não proliferação. Seria extremamente enfraquecedor à sua imagem admitir que aliados seus haviam violado os acordos. Seria inevitável um embargo total de armas ao país, enquanto Israel, desde 69, já havia prometido a Washington não serem os precursores de introduzir armamentos nucleares no Oriente Médio. Manter silêncio sustentaria a dissuasão sem ser responsável pelo gatilho na corrida armamentista da região. O resultado de inconclusão oficial servia ao interesse de todos, inclusive de Moscou, visto que esta não seria obrigada a responder ao disparo ilegal. Nesse sentido, os Estados Unidos evitavam uma crise e os autores seguiam impunes. E atualmente, 46 anos depois, seria possível repetir a realização de testes e sair impune? Com o aumento da tecnologia e avanço da ciência, seria difícil que algum país saísse impune. Além disso, o Tratado de Proibição Completa de Testes, o CTBT, conta com a rede internacional de monitoramento composta por 80 estações sísmicas, 60 de infrassom, 11 hidroacústicas e 80 laboratórios de radionuclídeos. Qualquer explosão atmosférica
acima de algumas centenas de toneladas, é registrada em múltiplos sensores e triangulada em minutos. O incidente Vela ainda é estudado como o último grande teste fantasma antes da criação dessa malha global. Há muitas provas de que, de fato, o teste aconteceu e foi de forma colaborativa entre os dois países. Em 2019, a Freedom of Information Act forçou que parte dos cabos da CIA fossem a público sobre o caso. Embora ainda estejam censurados, eles confirmam que houve comunicação intensa entre Tel Aviv e Pretória nas horas seguintes ao que aconteceu clarão. E há também o caso de ex-engenheiros sul-africanos entrevistados pelo Wilson Center que admitiram haver um conhecimento informal de um ensaio cooperativo, mas nenhum deles ofereceu prova documental sobre o acontecimento. Israel ainda mantém silêncio absoluto e os Estados Unidos ainda mantêm, como documentos extremamente confidenciais, 1.400 páginas sobre o evento. Existem ainda outras especulações sobre o porquê da importância de o teste ser secreto, como testar bomba de nêutrons que, com seu rendimento baixo e radiação máxima, seria ideal contra blindados, no interesse israelense alto. A pequena bomba poderia também ser para validar sensores de espionagens antes de outro tratado, sendo assim, um experimento de calibração, ou até uma operação psicológica, ao provocar incertezas na União Soviética ou em estados árabes vizinhos de Israel. O fato é que todas são apenas isso: especulações, pois sem acesso a amostras do epicentro e suas documentações acerca das motivações, fica impossível bater o martelo. E então, quem detonou a arma nuclear que no dia 22 de setembro de 1979 disparou o alarme do satélite americano Vela 6911 sobre o Oceano Índico? Há um consenso sobre grande parte dos pesquisadores do assunto de que a parceria Israel-África do Sul, motivada pela necessidade de ambos de provarem seus arsenais, sem consequências e imposições globais, foi de fato a responsável pelo evento. Mas a verdade continua sendo uma incógnita de conhecimento apenas entre 3 países: Estados Unidos, com seu painel ruína, Israel e África do Sul. O assunto ainda gera mais perguntas do que respostas, quase meio século depois, a cada documento liberado. Sobre o incidente Vela, até hoje, nenhum governo disse "fui eu", mas o oceano guarda memórias de um clarão que mudou a diplomacia nuclear para sempre.